Então, algumas unidades de concentração importantes a serem avaliadas. Primeiro é a fração molar. A fração molar é a razão do número de mols de um componente principal pelo número total de mols, por exemplo. XA, a fração molar do A, que é o solvente, por exemplo, água, é o número de mols de água, divididos pelo número de mols de água, mais o número de mols do soluto B, soluto C e assim por diante. O B é o número de mols, por exemplo, de NaCl, a fração molar, desculpa, de NaCl, que é o número de mols de NaCl, pelo número de mols total. Sempre a fração molar, a somatória das frações molar, é igual a 1. Exemplo, se 28,6 gramas de sacarose, C12H22O11, forem dissolvidas em 101,4 gramas de água, qual a fração molar de sacarose na solução? Então a gente tem que encontrar o número de mols de sacarose, que é 28,6 dividido pela massa da sacarose. A massa da sacarose, se a gente analisar aqui, 12 vezes 12, 144, mais 22 vezes 1, mais 11 vezes 16, 176, 342. E da água, 101,4 gramas divididos por 18. Então, a gente vai encontrar aqui o número de mols de cada uma das espécies. Eu vou dar uma pausada aqui que eu vou pegar a calculadora. Então, voltando à equação aqui, nós temos que 28,6 gramas de sacarose equivalem a 0,0836 mols de sacarose. No caso da água, 101,4 gramas de água, divididos por 18 gramas por mol, nós temos 5,633 mols de água. Então, aqui na fração molar de sacarose seria o número de mols de sacarose, 0,0836, divididos por o mol de sacarose mais o mol de água. Somando os dois a 0,5719. Então, 0,0836 divididos por 0,5719 equivale a 0,146, é a fração molar, então, da sacarose nessa solução. Outro exemplo de unidade é a unidade de concentração, a molaridade ou concentração molar. É o número de mols de soluto dissolvidos por litro de solução. Então, eu tenho aqui a molaridade, é dado o número de mols de soluto divididos por volume total da solução. Exemplo, 10 gramas de ácido ascórbico, vitamina C, H2C2, C6, H6O6, são dissolvidos em água suficiente para preparar 125 ml de solução. Qual é a concentração molar dessa solução? Então, vou montar aqui. Então, aqui nós temos os dados do exercício. 10 gramas de ácido ascórbico. Nós temos, então, que a concentração molar, M, é igual ao número de mols soluto por volume em litros da solução. Como a solução é 125 ml, transformando em litros, eu tenho 125 divididos por 1000, 0,125 litros. O número de mols da vitamina C, que equivale a 10 gramas, tem que avaliar a massa molar. A massa molar da vitamina C seriam 6 vezes 12 a massa do carbono, mais 8 vezes 1 hidrogênio, mais 6 vezes 16. Então, somando 72 mais 8, 80, mais 96, 176. O número de mols, então, do soluto seriam 10 gramas, divididos por 176 gramas, 0,0568 mols. Faltou mol aqui, não botei, mas é mols, tá? De vitamina C. Agora eu vou colocar na fórmula. A molaridade é igual a N número de mols, 0,0568, divididos por volume em litros, 0,125. Resultado, 0,4545 mols por litro é a concentração de sacarose equivalente nesse exercício. Outra concentração bastante utilizada é chamada de molaridade. Molaridade é o número de mols do soluto divididos pela massa, tá? Aqui tá errado, tá? É massa, aqui é massa em quilogramas do solvente, tá? Então aqui tá errado, é massa do solvente. Eu vou corrigir aqui para vocês, tá? Aqui é, opa, não dá para corrigir, mas aqui é massa do solvente. Então o exercício é 10 gramas de ácido ascórbico são dissolvidos em água suficiente para preparar 125 ml de solução. Qual é a concentração molar? Nesse exercício aqui, nós vamos levar em conta
que 125 ml de água de solução, onde vai levar em conta a densidade dessa solução seja 1 grama por ml. Então 125 ml equivaleriam a 125 gramas de solução. E como a quantidade de soluto é muito menor que a de solvente, então a gente vai considerar que essa solução seja apenas solvente. Então aqui a gente vai considerar que a molaridade é igual a 0,0568, que a gente já encontrou antes, que é a mesma massa, tá? Já encontrou aqui em cima 10 gramas por 176, 0,0568 mols, isso aqui do soluto, dividido por 0,125 quilogramas, que seria considerar 125 ml, aproximadamente 125 gramas, e a quantidade dessa solução seja apenas de água. Então aqui estou fazendo aproximações, tá? 545 mols por quilograma ou molar. Então aqui eu vou considerar molaridade, tá? Mas normalmente nos exercícios vão dar a massa do solvente e aí a gente consegue utilizar a equação. Número de mols do soluto por massa do solvente em quilogramas é molaridade, tá bom? Outra unidade bastante utilizada é a consideração percentual. Nada mais é que a porcentagem em massa de um componente dividido pela massa total. Então a porcentagem do A é igual à massa do A, dividido pela massa do A mais a massa do B mais a massa do C vezes 100. Aqui tem um exemplo. Qual é a porcentagem em massa de sacarose na solução exemplo anterior? Então a porcentagem em massa, a gente vai lembrar do exercício anterior, nós temos 10 gramas de sacarose em 125 ml de solução. Vamos considerar que essas 125 ml sejam 125 ml de água e que a solução quase não terá o volume quando adicionei a sacarose. Então aqui no exercício nós temos 10 gramas de sacarose divididos por 10 gramas de sacarose mais 125 gramas de água na solução, vezes 100. Então 10 dividido por 135 vezes 100 equivale a 7,407%, ou 7,41% de sacarose é a porcentagem em massa dessa solução. Lembrando que os exercícios vão dar a massa do soluto e a massa do solvente, e a gente deve somente colocar na equação a porcentagem.